Relatório do coletivo RPU, Revisão Periódica Universal Brasil, mostra que os retrocessos com relação aos direitos humanos são uma marca do atual governo. O coletivo monitora a situação do Estado brasileiro no cumprimento de obrigações e compromissos assumidos por 193 Estados-membros da ONU. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O relatório foi lançado no mês passado em Brasília e mostra que das 242 recomendações de direitos humanos analisadas, apenas uma foi cumprida no Brasil, representando um grave retrocesso. Normalmente você teria 3 categorias só, no geral, né? Os países do mundo, eles meio que acordam em 3 categorias de análise, sobre o cumprimento, como estariam essas metas. E nós tivemos que criar uma 4ª categoria, que não é uma categoria comum dentro do Conselho de Direitos Humanos, que é uma categoria de retrocesso. Então, não é que as metas estão em processo ou em cumprimento, não, elas estão em retrocesso. Então, essa é a primeira vez que o relatório inclui essa categoria de retrocesso. E isso por si só já é muito grave, né? Um exemplo disso é a situação dos indígenas. O governo Bolsonaro não garante proteção territorial, atendimento à saúde e não formula políticas públicas identitárias. E o que é ainda pior, os povos originários se tornaram alvo desse governo. Tentativas de privatização da saúde indígena, desmonte da política de atendimento à saúde dos povos indígenas, absoluto descaso durante a pandemia. E o resultado de tudo isso, de todas essas agressões, é um aumento da violência contra os povos indígenas nestes últimos 4 anos, um aumento das violências e das ocupações ilegais, da invasão dos territórios indígenas, da exploração ilegal dos territórios indígenas. É isso tudo com um incentivo, né, por parte do governo federal, do Estado brasileiro. O governo Bolsonaro foi denunciado à ONU e ao Tribunal Penal Internacional por violações de direitos dos indígenas e ameaças à democracia. Movimentos de direitos humanos esperam que esses crimes sejam punidos dentro e fora do país. Nós temos uma situação na qual o governo federal já passou e já cruzou todos os limites, inclusive do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, de improbidade, de irresponsabilidade, de má comportamento frente ao cargo, indícios de corrupção que são gravíssimos. Em qualquer sistema democrático, em qualquer situação democrática que o país vivesse, que fosse uma situação estável, o Supremo Federal já teria agido. Porque não podemos esquecer que o Brasil tem compromissos internacionais com os direitos humanos. Tem compromissos domésticos que começam com a Constituição Federal, mas diante do incumprimento da Constituição Federal, o Brasil tem obrigações com a comunidade internacional. E essas obrigações devem ser questionadas nas instâncias devidas, né, dentro do sistema universal. E o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Permanente dos Povos, são instâncias que estão elevando, né, estão visibilizando o absoluto caos que hoje existe no Brasil em matéria de garantia e proteção dos direitos humanos.